TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos começando mais um programa Pensando Bem. Hoje, com a presença do senador Garibaldi Filho. Não teremos a participação do colega jornalista Danilo Sá, porque ele se encontra doentado. Bom, senador, boa noite. Um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Joaquim. O prazer é meu. Senador, nesse início, no início da legislatura, o Senado, a Câmara, deverá ter muita coisa, né, para apreciar. Principalmente o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Qual a expectativa que o senhor tem diante desses fatos todos e uma previsão do que poderá acontecer? Olha, diante do que já foi decidido pelo Supremo, há todo um processo a ser retomado dentro do que decidiu o Supremo, o que significa dizer que a Câmara vai julgar a admissibilidade através de uma comissão que será escolhida por outros critérios, que não aqueles que prevaleceram na última decisão da Câmara, e aí nós vamos ter a admissibilidade promovida dentro da Câmara e a admissibilidade que terá também que passar pelo Senado, conforme decidiu o Supremo. A essa altura, você pergunta o que é provável. E eu lhe digo que se continuar na situação que nós temos hoje, é provável que o pedido de impeachment não passe. Sim. Você perguntaria por quê, né? Por não. E a resposta é um pouco óbvia, porque isso está dentro aí de um contexto de análises dos principais articulistas e comentaristas que dizem que o processo de impeachment, ele tem como foco um crime de responsabilidade, que ainda não foi... Isso não foi caracterizado. Não foi configurado. E essa é a impressão que se tem. Quer dizer que na sua visão inclusive, advogado que o senhor é? Não, eu só sou bacharel em Direito. Bom, não existe embasamento jurídico ainda para o pedido de impeachment? Não, eu diria a você que dá um. Naturalmente que esse é um julgamento político. Se o ambiente político ganhar corpo, um certo ambiente favorável ao impeachment, até que não poderíamos ter como relevante o chamado crime de responsabilidade em todos os seus aspectos, o que é deplorável, porque você tem que afastar um presidente do regime presidencialista dentro desses parâmetros. Já no regime parlamentarista, você sabe que impera mais o julgamento político. Pois não. O senhor foi ministro, foi auxiliar da presidente Dilma Rousseff. Como é que foi a sua passagem no ministério e o relacionamento com a presidente? Olha, eu diria a você que eu permaneci 4 anos, o que evidentemente já me deixa sem que eu possa ter motivo de queixa, porque permanecer esse tempo todo. Você sabe que eu fui, nos últimos anos, o ministro mais longevo que passou naquela pasta. E havia uma pasta complicada, complicada, havia uma certa instabilidade. Ela agora voltou a ser uma pasta reunindo trabalho e previdência. Eu realmente não tenho queixas, não. Eu fui prestigiado. Apenas, eu diria a você o seguinte, que isso que se fala hoje em reforma da Previdência, eu falei muito, mas não fui, quanto a isso eu não fui ouvido, não. Teve algum avanço durante o seu período na Teve um avanço até que mereceria um certo destaque.
é que o fato de que nós temos não apenas uma previdência, nós temos a previdência geral, que é a do trabalhador, temos a previdência rural e temos a previdência do servidor público. E o alvo da nossa ação, no sentido de uma modificação, de uma mudança, de uma reforma, foi a previdência do servidor público. Por quê? Porque ela dava um prejuízo, um déficit notável, e essa previdência, ela não tinha um teto como tem a previdência geral. Então, você, servidor público, você poderia se aposentar dentro dos parâmetros de contribuição e idade, você poderia se aposentar sem teto, o que não acontece hoje, diante dessa reforma que foi feita. Porque para você ter uma aposentadoria maior do que a que o trabalhador tem, você precisa complementá-la com recursos seus. O governo contribui ainda, depois daquele teto, que hoje eu exatamente tenho deixado há um ano. Você vai me permitir que eu não tenho exatamente qual é o valor, mas é aproximado de R$5.000. Você, ao ultrapassar isso aí, você tem que contribuir. E essa foi uma mudança que foi introduzida na nossa passagem no Ministério. Qual o problema principal da Previdência? A gente só ouve falar em rombo da Previdência, isso e aquilo. Qual é o problema da Previdência? A Previdência tem jeito, senador? Do jeito que está, não. Só tem jeito se houver O que é que deve fazer? Essa reforma, se houver uma idade mínima, porque hoje você tem uma média de pessoas se aposentando aos 52 anos, 53 anos. Não existe país no mundo que tenha uma situação análoga, uma situação semelhante. Aqueles que defendem uma não modificação nesse quadro, eles alegam que o trabalhador começa a trabalhar muito cedo. Mas o que é certo é que essa não é uma idade que permita que um país que hoje se beneficia de um certo bônus demográfico, que é o fato de que hoje nós temos menos pessoas idosas, muito menos do que pessoas jovens. Mas isso já começa a se modificar. O PMDB, o seu partido, ele vem apoiando o governo federal desde a eleição do presidente Lula, não é isso? É verdade. E diante desses fatos todos surgidos, de acusações, de corrupção, de fraude, não é, praticadas dentro do governo, como é que o PMDB encara isso tudo, e o senhor particularmente? Olha, eu diria que o PMDB, na medida em que ele se tornou corresponsável em termos, porque isso é muito cobrado, o fato de que o PMDB, dando esse aval ao governo, não recebe por conta desse aval o tratamento devido. Que as pastas do PMDB eram pastas importantes, mas que não tinham tanta relevância. Agora foi entregue o Ministério da Saúde, que é um ministério que tem um dos maiores orçamentos do país. Você cobra uma posição de, vamos dizer assim, de repúdio do PMDB a isso que estaria acontecendo. Eu diria a você que a posição do PMDB é uma posição de uma certa cautela, porque os fatos estão sendo divulgados, estão merecendo a condenação da opinião pública, mas o que é certo é que não há ainda um julgamento, há um pré-julgamento. E o PMDB é um partido que, você sabe hoje, ele apresenta uma certa divisão. Já aqueles, claro, que
deveriam, que pregam, aliás, desculpe, que pregam que o PMDB deveria já ter deixado o governo há muito tempo. E tem aqueles que propugnam pelo fato de que o PMDB deve dar aquelas condições de governabilidade que o país precisa. Isso acentuou-se muito agora, essa divisão. Senador, a oposição faz muitas críticas ao fato de haver quase, me parece, 40 ministérios. O senhor que conviveu ali, participou da equipe da presidente Dilma Rousseff, como é que o senhor vê? O senhor acha que é ministério demais, senador? É ministério demais. Não é nem do ponto de vista financeiro que eu digo isso, Joaquim, não é pelo problema da economia, porque talvez a economia não seja aquela desejada. O que eu falo é o fato de que a máquina, ela é emperrada, ela é complicada. O fato de nós termos um grande número de ministérios, há um paralelismo muito grande. Ministérios cuidando dos mesmos problemas, e isso dificulta que se tenha um certo pragmatismo com relação às soluções para esses problemas. O seu partido, o PMDB, ele, como eu falei anteriormente, ele vem apoiando o governo federal desde o governo do ex-presidente, então presidente Lula. E a gente fala muito em crise, em corrupção, em desmandos, em falta de ética. O senhor enxerga o que de bom no governo do PT, começando pelo presidente Lula, para o país? Olha, eu diria a você que as conquistas sociais, elas até precisam ser preservadas. Agora, o que se critica é que essas conquistas sociais, elas foram levadas adiante no governo do PT, mas a um custo econômico muito grande, que terminou por levar o país a uma crise e até mesmo a um retrocesso. Elas, de qualquer maneira, o que nos preocupa é o seguinte: isso tudo, Bolsa Família, os avanços... Esse Bolsa Família, o senhor considera um programa eleitoreiro? Não, eu não considero, não. Eu considero um programa... Mas onerou o país, né? Onerou... Isso que o senhor estava falando. E chega uma hora que ele precisa ser devidamente avaliado, analisado. Existem muitas distorções, não é isso? Pode existir distorções. Todo programa dessa natureza, ele requer uma fiscalização muito grande para que nós não tenhamos pessoas que deveriam não receber os benefícios, recebendo até mesmo em detrimento daqueles que precisam. Mas, no geral, os governos petistas, o senhor acha que... Os governos petistas só poderão ser, depois dessa crise, absolvidos, vamos dizer assim, se realmente provarem com o tempo que eles se consolidaram e depois, se o próprio governo chegar a uma situação em termos de ajuste que possa fazer com que eles continuem sem sofrer retrocesso, mas também sem o país pagar um custo demasiado por eles. Ok, senador. Estamos concluindo o primeiro bloco e daqui no segundo bloco vamos falar mais sobre a política local. Até logo. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal.
Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não. Assim, na hora, pro cara descer, fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza, não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Bom, estamos de volta entrevistando o senador Garibaldi Filho, do PMDB. Senador, vamos agora para a política local. A gente tem aí um governo novo, né, do Robson Faria, que completou um ano, né, de governo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do governo Robson. Olha, a avaliação que eu posso fazer é que ele está enfrentando realmente um quadro difícil que não tem poupado estados até aparentemente mais equilibrados que o nosso, com a economia mais dinâmica do que a nossa, mas a situação é muito difícil. Eu sempre cobrei dele algumas medidas que só se tomam no começo do governo. Eliminar secretarias. O senhor, inclusive, quando foi governador, Eu fiz isso mais com relação à administração indireta. Tinha crescido tanto a administração indireta que ela... É aquele paralelismo que eu falei. Muitas secretarias e órgãos tratando quase que a mesma coisa. E foram extintas 13 órgãos, quando eu assumi. A economia não foi maior porque não houve demissões. Houve extinção de secretaria, de órgãos da administração indireta. A demissão é traumática, né, senador? Podendo acomodar, remanejar. Não houve, assim, demissões por isso. Então, ele começou apostando em contar com aquele recurso que o governo terá que devolver, que são recursos da Previdência, porque senão ele vai comprometer o futuro. Mas o senhor faria a mesma coisa? Pela necessidade, poderia até fazer. Não vou dizer que não pagar faz, pessoal, porque não tem aquele ditado que diz que a necessidade obriga. Então, eu poderia até, não vou dizer que dessa água não beberei, mas ele poderia ter tomado umas medidas que talvez lhe dessem um desafogo maior para que ele não estivesse hoje com essa preocupação que realmente deve preocupá-lo, o fato de amanhã comprometer a previdência dos servidores no futuro por conta desses saques. Mas o que é certo é que ele se mostra otimista
isso ele esbanja mesmo, esse otimismo, É. e ele se mostra confiante. Eu era muito otimista no Brasil, mas perdi também esse otimismo. Pois é. Vamos ver se Mas o governador Deus, não perde, né? Deus queira que ele não perca esse otimismo e que ele possa fazer face, porque hoje o que se reclama dos governantes é uma coisa elementar, não é nem investimento numa crise dessa. É que pelo menos pague o pessoal. É. Pague o pessoal e pague os fornecedores, porque por trás dos fornecedores estão pessoas também, não é você pensar que está contribuindo para a iniciativa privada, não. A iniciativa privada cria emprego. Se você não paga, você sabe que causa um problema social. Exatamente. Aí vem o problema no comércio, né? Comércio, indústria. É. O senhor, como é que o senhor vê o problema da segurança, falta de segurança, né? Não, isso eu vejo no país todo. No país inteiro. Mas agora, no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte... Melhorou alguma coisa? Não melhorou. O senhor não acha que a polícia está mais presente, não, nas ruas? Olha, está, mas ao mesmo tempo há um sentimento que o próprio governador disse num recente programa, há um sentimento de medo mesmo. A população está às voltas com uma sensação de medo, de insegurança. E que o fato dos policiais, porque, veja bem, houve aumento de efetivo, assim, significativo? Não houve. Talvez houve, assim, uma certa estratégia de se colocar policiais, como é o caso da Ronda Cidadão, uma concentração maior naqueles pontos que são alvo de uma maior interferência do crime. Mas o que é certo é que há, mas aí é no país inteiro, não vou dizer que é só no Rio Grande do Norte, não, porque, claro, todos nós estamos vendo que é no país inteiro. O senhor não acha que o governo federal tem sido omisso, não, com relação a isso? Eu não sei, tem isso uma história de uma força federal... A omissão do governo federal quanto a isso vem desde muito tempo, porque o governo federal sempre atribuiu o papel, até constitucional, da segurança aos estados. Quando não havia esse desafio que há hoje, isso foi sendo absorvido. As forças federais, senador, não poderiam ajudar nessa... Ajudam hoje em termos, né? Porque há aquela Força Nacional de Segurança que até aqui interferiu quando se deu aquela rebelião. Mas não há uma presença das forças federais nas ruas. Isso... Mas a gente praticamente vive uma guerra civil, né? Uma guerra. Uma eu situação... acho que a polícia, as Forças Armadas, eu acho que ela devia ir para as ruas também, auxiliar no combate à violência. Aí chegam aí e dizem, não, as Forças Armadas não podem porque é inconstitucional. Muda a Constituição e bota esse povo para as ruas também, para ajudar elas não foram treinadas para isso, não há Mas não pode treinar não, senador? Na Constituição. Seria o caso de uma... Não seria tão simples assim, de repente você abrir os quartéis e colocar, mas só havendo uma nova configuração da situação, que pode terminar obrigando a isso mesmo, o governo federal a entrar uma maior responsabilidade. Porque está insustentável, está ficando sustentável, né, senador? Está ficando muito grave e ninguém está seguro mais. O que é que a bancada federal do Rio Grande do Norte tem feito para ajudar ao Estado? Nesse aspecto? Nesse aspecto e em outros aspectos também. Não, em outros aspectos, levando a coisa para uma formulação mais abrangente, claro, há uma preocupação da bancada federal hoje, predominante, que é a seca. Exato, eu ia perguntar isso. A seca, essa sim, essa tem que levar a bancada
a ficar ali muito presente, cobrando do governo federal uma medida que, para mim, claro, não é para mim só, eu acho que é até o óbvio, é você, já que as obras da transposição, elas ganharam um certo fôlego, trazer essas águas para que elas fiquem à disposição nos estados e tenhamos um alívio dessa situação. É por isso que eu perguntei ao senhor se o governo federal não estava sendo omisso, né? Com relação a esse problema da crise hídrica, eu acho que está. Né? Tem o Rio São Francisco, faz quantos anos que vem falando nisso, né? Isso aí nós tivemos até 2 ministros da integração, que, por sinal, deram andamento às coisas no que toca a São Francisco, que foi Aloísio Fernando Bezerra. Por quê? Porque eles fizeram avançar. Agora, claro, se a transposição tivesse tido a prioridade merecida, nós estaríamos numa situação de maior tranquilidade, porque está chovendo agora. Isso não quer dizer ainda que o inverno vai acontecer. Se não acontecer o inverno, é uma tragédia anunciada. Mas, senador, eu acho, inclusive, que, por exemplo, a construção de barragens, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que se partir para a água do mar, para a dessalinização da água do mar. Porque como é que se vai construir barragem numa região que não chove? Realmente você não deixa de ter razão. Nós não podemos confiar só no acúmulo de água, porque até mesmo o fato de que nós temos o problema de que as águas, elas não resistem ao sol e o fenômeno da evaporação. A evaporação é enorme. O grande mérito do programa das adutoras é porque canaliza essa água e leva para a casa da pessoa. Porque se deixar acumulada... E outra coisa, eu acho que os governos deviam obrigar, incentivar para a construção de cisternas nas cidades, nas capitais. Isso, mas devia haver tudo isso num ano como esse. Porque se der uma chuvazinha, qualquer que seja, enche uma cisterna, o camarada fica o ano todinho usando aquela água. É verdade. Não é isso? É verdade. Agora, senador, a gente já está perto do final aqui do programa. Eu queria perguntar ao senhor por que foi a decisão... Por que a decisão do PMDB apoiar o prefeito Carlos Eduardo? Não há ainda uma decisão formalizada, porque há, inclusive, claro, eu acredito que a maioria do partido vai optar por Carlos Eduardo, mas não é unanimidade. O partido está dividido com relação a esse apoio. Tem alguns vereadores que não votam nele, estão insatisfeitos e já me afirmaram que não votam nele. Não, você sabe que não há unanimidade, né? Você sabe que Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade não é muito inteligente. Então, o que é que acontece? Claro, o próprio deputado Hermano, se colocasse à disposição dele a possibilidade dele se candidatar, eu acho que ele se candidataria de novo. Inclusive, ele tem dito está se falando até que ele vai sair do partido, né? Insatisfeito porque às vezes se fala isso. Isso é um problema dele, na verdade. Eu acho que aí nós teríamos uma grande perda, porque ele é um deputado atuante e um homem de grande credibilidade, um homem público de grande credibilidade. Agora, não resta dúvida de que o partido tem hoje certos deveres para com Carlos Eduardo, do ponto de vista de que ele foi de uma correção muito grande na eleição passada. Por outro lado, ele, segundo as pesquisas, a própria população hoje dá um
sinais de aprovação da administração dele. E nós estamos, claro, isso aí cada um não pode deixar de exercer o seu papel. Nós que temos uma certa liderança dentro do partido, nós estamos fazendo ver aos companheiros que o apoio deve ser dado a ele. O senhor é candidato à reeleição, senador? Em 2018? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos ter que fazer um exame muito acurado, muito cuidadoso. Exame de quê? De saúde? Não, saúde. A saúde está boa. Saúde está recuperada. O problema é saúde política. Eu soube, inclusive, que o senhor poderia colocar Walter Alves no seu lugar para o Senado. Não, isso aí também não Procede, é questão de pai para filho, não. Era bom. Então, por que você não bota o seu? Então, não é questão de pai para filho. É um problema político. É saber se nós vamos ter... Se a sua candidatura tem viabilidade. Primeiro, tem viabilidade. Segundo, as outras candidaturas... Mas o senhor foi um senador de 1 milhão de votos, senador. Será que quebrou, igual o Tio Dorico dizia aí? Voto quebra muito. Segundo Tio Dorico, né? É uma velha tese do velho Teodorico. Então, convenhamos, eu não estou com isso desprezando a votação que eu tive, não. Eu sou muito grato. Eu apenas estou dizendo que cada eleição é eleição. Exato. Então, você tem que ver, daqui a 1 ano e meio, quase 2 anos, como é que estará o horizonte político. Ok, senador. Eu quero agradecer a sua presença aqui e lhe convidar para futuras entrevistas. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e me coloco à sua disposição. Boa noite e até a próxima segunda-feira. TV Câmara, a TV do povo de Natal.